sofri todo tipo de humilhação, de pré-julgamento. Então eu, pelo menos agora, sendo candidato, eu sou ouvido. Eu posso dizer o meu lado, posso mostrar o meu lado. As pessoas estão sofrendo muito, o governo está desgovernado, déficit público, já venderam a CEP, estão perdendo BRB, um desastre total. Eu acho que é preciso agora pessoas de cabeça branca ou sem cabelo, né, com mais experiência, assumir o comando dessa aeronave para ela pousar com tranquilidade. Talvez esse seja o pior momento de toda a história do Distrito Federal, dos 65 anos de Brasil. A governadora imputria elétrica para comemorar o desastre do BRB. O governo que sai na televisão, da publicidade oficial, poxa, até eu queria morar naquela cidade. Uma beleza, vai na cidade real. E eu acho que ela também devia parar de procurar desembargador e sei lá quem mais, para me tentar tirar no tapetão. Deixa eu disputar a eleição. Bom, pelo menos eu já estou dando uma contribuição para Brasília, né? Eu dou as ideias, ela copia, pelo menos começa, facilita o meu serviço quando eu chegar lá. Senhoras e senhores, a partir de agora a gente começa mais uma série de bate-papo com mais um pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Dessa vez nós estamos recebendo ele que já foi deputado federal, foi senador e foi governador também do Distrito Federal e colocou o seu nome novamente à disposição da população como pré-candidato ao governo do DF. Seja bem-vindo, José Roberto Arruda. Obrigado, Braga. Obrigado. Prazer estar aqui. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. E para quem está acompanhando aí, quem é o José Roberto Arruda? Ué, eu sou mineiro, nasci numa cidadezinha do interior de Minas, Tá. Formei em engenharia, vim para Brasília muito jovem ainda, com 21 anos, fui trabalhar na SEB, depois da Nova Cap, fui secretário de obras do Roriz, depois entrei na vida pública, fui senador, fui deputado, governador, sou professor universitário, estou há 50 anos em Brasília, gosto muito dessa cidade. Esse ano é um ano de Copa, um ano de política. O que o senhor achou aí? Esse ano tem emoção, né? É muita emoção. O que o senhor achou aí da convocação de Neymar para a seleção? Achei legal, acho que um jogador do nível dele tem que estar mesmo. Eu acho que tem condições de se recuperar e dar uma belíssima contribuição ao time. O Neymar é um fora de série, né? Eu gostei da convocação. Eu acho que o Brasil tem grandes jogadores. O problema é falta de tempo, de buscar conjunto, treinamento. Porque as seleções da Europa jogaram a Eurocopa, estão mais, né? Eu vi lá o último jogo da Espanha, fantástico. A Espanha está com um jogo de equipe mesmo. Então isso o Brasil ainda não tem. Mas nós temos craques maravilhosos. Temos hoje um belíssimo técnico. Se esse time acertar, a gente tem belíssimas condições de competir em igualdade de condições com as outras seleções. Um jogo de xadrez, um jogo de futebol, a política ela parece com o quê? Eu acho que mais que um jogo de futebol. Porque se você falar que é um jogo de xadrez, dá uma impressão assim maquiavélica, né? De um jogo muito estudado. Não é isso não. Eu acho que parece um jogo de futebol, primeiro que é um esporte coletivo. O xadrez é um esporte individual. Eu acho que a política é um esporte coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Em segundo lugar, porque cada perfil tem o seu lugar no campo. Tem uns que têm mais vocação para o legislativo, outros mais experiência de gestão e, portanto, vocação para o executivo. Enfim, cada um tem uns que são bons de criticar, outros são bons de fazer. Os de criticar são os back, né? Tudo não pode. Os que são bons de fazer são os atacantes, que gostam de fazer gol. É isso. Eu acho que é mais parecido com o futebol. O senhor ficou 16 anos fora da política. Conta pra gente como é que foi isso aí. É uma experiência dura. É como a travessia de um deserto. Sofri todo tipo de humilhação, de pré-julgamento. E no Brasil, na vida pública, é o seguinte: primeiro você é condenado, no primeiro dia. Aí você passa o resto da sua vida para provar que focinho de porco não é tomada. Eu demorei 8 anos para conseguir autorização para fazer uma perícia, para mostrar que aquele vídeo era falso, era editado. Só que aí já tinham me enxovalhado, né, em termos de imagem pública. Não é fácil passar o que eu passei. Mas eu nunca perdi a fé em Deus e também assim, uma determinação íntima que a minha missão não tinha terminado. Eu acho que isso é que me preservou com saúde física e mental para estar aqui hoje, de volta, né? Porque só estando de volta eu tenho voz. Até hoje eu só apanhei.
Você pega as matérias da televisão, né? Pá, mete o pau no Arruda. E cadê a voz do Arruda? Ele não é ouvido, ele está fora. Então eu, pelo menos agora, sendo candidato, eu sou ouvido. Eu posso dizer o meu lado, eu posso mostrar o meu lado. E essa é uma das razões de eu estar de volta. A segunda razão, Braga, é porque Brasília vive o seu pior momento. As pessoas estão sofrendo muito, o governo está desgovernado, déficit público, já venderam a CEP, estão perdendo o BRB, um desastre total. Eu acho que é preciso agora pessoas de cabeça branca ou sem cabelo, né, com mais experiência, assumir o comando dessa aeronave para ela pousar com tranquilidade. Está muito difícil o momento. Talvez esse seja o pior momento de toda a história do Distrito Federal, dos 65 anos de Brasília. Esses 16 anos que o senhor ficou fora, o que mais pesou? Olha, cada dia é uma dor. Tem dia que dói a dor do abandono, do cara que era muito seu amigo, e aí faz de conta que não te conhece, né? Não recebe suas ligações, não quer te encontrar para não se contaminar. Duro. Outros momentos, o julgamento pela capa do processo. Nem interessa o que está lá dentro. Está Zé Roberto Arruda, pau nele. A mídia é muito cruel também, né? Quantas vezes eu vi matéria assim, reportagens em jornais e não me ouviram. E não dá o outro lado. Você não tem sequer o direito de dar a sua opinião. Isso é muito triste. Chegou o momento que o senhor pensou assim, nunca mais eu volto para a política? Não, eu nunca desisti. Eu nunca tive essa ideia de desistir. Isso não faz parte do meu vocabulário. Tem uma frase do JK que eu gosto muito, que ele fala assim: Deus me poupou o sentimento do medo. Eu não vou dizer que eu nunca tive medo, não, mas nunca eu pensei em desistir. Eu sempre tive na minha cabeça que a minha missão não estava terminada, que eu queria terminar a obra que eu comecei em Brasília. Eu nunca desisti. O que mudou no Arruda de antes para o Arruda de hoje? Bom, eu diria que é natural que eu tenha um pouco menos de energia física mesmo, né? Mas um pouco mais de sabedoria. O meu pavio, que era mais curto, ficou mais comprido, né? Você pensa melhor antes de responder. A dor ensina muito. É a travessia do deserto mesmo. Você sente fome, sede, abandono. É isso, né? Eu fiz o caminho de Santiago. É o caminho sagrado assim mais importante do mundo, né? Eu andei 800 quilômetros a pé em 30 dias. Saí de uma cidadezinha no sul da França, que chama Saint-Jean-Pied-Port, atravessei os Pirineus, cortei o norte da Espanha até Santiago. Foram 30 dias assim de reflexão, de oração, de fadiga também, né? E parece que muda a sua vida. Eu passei a minha vida limpo. E quando eu fiz o caminho de Santiago, eu percebi que talvez aquele fosse o fim do deserto que eu vinha atravessar. Ô Braga, quando eu olho para trás e vejo tudo que eu sofri na vida, falo, meu Deus do céu, como é que eu dei conta disso? Eu passei muito aperto, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal também, um pouco consequência dos desastres da vida profissional. Eu sofri tudo que um homem pode sofrer, todo tipo de humilhação, de traição, de abandono, de injustiça. Agora, se você perguntar assim, por que eu estou firme aqui, talvez eu não tivesse forças humanas para ter suportado tudo isso. Mas eu sou um homem de fé, Deus me deu a força que eu não tinha para estar aqui de volta. E a pergunta que não cala, o senhor está elegível? Eu estou elegível e a resposta é muito simples. O Congresso aprovou a Lei 219/2025, que diz que os 8 anos de ineligibilidade começam a contar na decisão de segundo grau. A minha decisão de segundo grau foi junho de 2014. Venceu, portanto, agora, neste mês. Venceu em junho de 2022. E mais de uma condenação, são 12 anos, vence em junho deste ano. Então, pela Lei 219, votada na Câmara, no Senado, sancionada pelo Presidente da República, com parecer favorável do Ministério Público da União, eu estou elegível. O que eu falo para os adversários é o seguinte: aceita que dói menos. Como é que o senhor avalia o atual governo hoje? Eu acho que é um governo muito ruim. Né? Um governo que vendeu a SEB a preço de banana. Você pega a iluminação pública da cidade, tudo apagado, um desastre.
quebrou o BRB. Uma coisa impensável. O BRB tem 60 anos, sempre teve um desempenho profissional, nunca conseguiram quebrar o BRB. As obras começam e não terminam. Aquele viaduto do Eixão Norte demorou mais para construir do que o Juscelino demorou para construir Brasília inteira. Né? Déficit público de 5 bilhões de reais. Né? Você pega na educação, tem mais professor temporário do que professor concursado. Uai, a saúde, as pessoas que não têm plano de saúde estão sofrendo demais da conta. Você vai nos hospitais, não tem médico, não tem remédio, está um desastre. Brasília vive um péssimo momento. Você pega no plano piloto, por exemplo, 10 mil moradores em situação de rua. É o desgoverno total. Não tem ninguém cuidando, não tem ninguém tratando essas pessoas, sabe? Olha, que desastre. Brasília vive um péssimo momento e eu sei da enorme responsabilidade que me espera, do desafio que me espera. Não vai ser fácil botar a casa em ordem, botar as contas em ordem, botar a saúde em ordem. Você vê o seguinte, Braga, quando eu fui governador, o metrô estava parado na Praça do Relógio, em Taguatinga. Eu levei até a Ceilândia, construí 8 novas estações, comprei 48 novos trens. Tem 16 anos que eu saí, não fizeram mais nada de metrô. Quando eu fui governador, nós fizemos o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Tem 16 anos que eu saí, não deram conta de fazer mais nenhum hospital. Quer dizer, Brasília parou no tempo, no espaço e regrediu numa série de variáveis importantes. Né? Você pega, por exemplo, o meu governo, eu limpei aquele centro de Ceilândia, arrumei tudo. Você vai lá hoje, está uma bagunça geral. Né? Assim, confusão, crime, drogas, tudo que você pensar de ruim tem lá. Não é possível, é o desgoverno. Né? Recentemente, o ex-governador, parece que houve um racha entre ele e a atual governadora. Como é que o senhor olha esse cenário? Eu não consigo nem analisar, eles ficaram juntos esse tempo todo, né? Agora parece que estão montando um teatrinho. Faz de conta que a gente não é amigo mais, né? Ridículo. Porque é o seguinte, você imagina um avião. Tem o piloto e a copilota. Os dois estão pilotando. Aí o piloto faz uma barbeiragem, a copilota, eu não tenho nada com isso, eu não estava nem aqui na cabine, eu não vi nada. Chega a ser ridículo, né? Os dois estiveram juntos o tempo todo, fazendo juras de amor, de lealdade, governaram Brasília juntos. Os dois são igualmente responsáveis por esse caos que nós estamos vivendo. O senhor acha que a saúde pública, o problema é gestão ou é um problema financeiro? As duas coisas. Primeiro, um problema de gestão. O IGES deu totalmente errado. É um desastre o IGES. Virou antro de corrupção, de empreguismo. Estava tão ruim que o próprio governo que está aí botou um delegado para ser diretor do IGES. Quer dizer, reconheceu que o IGES virou caso de polícia. Um desastre total. E os servidores públicos concursados da Secretaria de Saúde abandonados, sabe, relegados a segundo plano. Depois, o sistema de abastecimento da rede pública de insumos e medicamentos faliu. A tecnologia não entrou na saúde. Esses dias me contaram um caso de uma mãe que levou um filho num posto de saúde da Fercal. O médico pediu uma série de exames, fez os exames. Quando chegou, ele olhou, a situação era grave, remeteu para o Hospital da Criança. Levou 2 meses para marcar a consulta. Chegou no Hospital da Criança, o prontuário da Fercal não chega no prontuário do Hospital da Criança. Tem que fazer os mesmos exames outra vez. Nós estamos na idade da pedra. Quer dizer, não se investiu em tecnologia, não se gerenciou bem as pessoas e os recursos de saúde também foram retirados, recursos de saúde, para colocar a própria Operação Draco. O que é a Operação Draco? Os deputados distritais, inclusive a atual governadora Celina, tirando dinheiro da saúde para botar em emendas parlamentares dessas que a gente não sabe para onde vai. É isso. Falta dinheiro, falta gestão, falta vontade política de dar prioridade à saúde pública. Qual o maior problema hoje do Distrito Federal que o senhor acha? Eu acho que o problema mais urgente é a saúde. Mas além da saúde, nós temos em segundo lugar o problema da mobilidade. O governo construiu o viaduto. Viaduto é a menor distância entre 2 engarrafamentos, porque não houve planejamento da mobilidade como um todo. Não se construiu mais nenhuma linha de metrô, não se construiu nenhum novo BRT, não se fez nada. Então a cidade parou no tempo disso. Você tem 3 milhões de habitantes, 2 milhões e 200 mil automóveis. Tem mais carro do que rua. Né?
não se fez o anel rodoviário, não se fez a Interbarcos, todos os projetos que eu deixei prontos, eles não conseguiram fazer. Então Brasília parou. E além dos 2.200.000 carros que tem em Brasília, você pega os carros do entorno que vêm todo dia para Brasília de segunda a sexta. Né? Então, a cidade não comporta mais esse número de transporte individual. Você tem que investir num transporte coletivo de qualidade, que é o metrô, que é o veículo leve sob trilho. É esse que estrutura o crescimento da vida urbana. Se Deus permitir que eu volte ao governo, eu quero fazer a linha de Ceilândia até o condomínio Privé, Sol Nascente e Águas Lindas, fazer a linha do Gama, Santa Maria, para Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Lusiânia, fazer o VLT do aeroporto AW3, fazer a quarta ponte já com trilhos, para subir o VLT para Itapuã, Paranoá, Sobradinho e Planaltina. E as pessoas perguntam, mas isso é possível? Eu falo, gente, com esse 16 bi que jogaram fora no Banco Master, dava para fazer as 4 linhas de metrô e sobrava muito dinheiro. É questão de prioridade, questão de gestão. Recentemente saiu aí que a atual governadora Celina Leão, ela expressou que salvou o BRB. Como é que o senhor enxerga isso? Eu achei aquela cena patética ali em cima do trio elétrico. É a mesma coisa de um assaltante de banco, vai lá, rouba o banco, né? 16 bi. Aí depois ele chega e fala, agora eu consegui botar o resultado do roubo na conta do contribuinte. Vamos comemorar? Comemorar o quê? Qual é o acordo que ela fez para ser comemorado? Ela pegou os 16 bi de compra do título podre, está vendendo por 6 bi, e vai pagar isso em 10 anos, e nesses 10 anos o GDF fica proibido de contratar concursado, fica proibido de dar aumento de salário, fica engessado. É esse o acordo que a gente está comemorando? Olha, chega a ser, parece que as pessoas estão sem noção.com.br. Porque se tivesse noção, tentava pelo menos ter uma certa liturgia do cargo. Olha, é um momento difícil, a decisão é horrível, mas é a única que está disponível. Vai lá, mas subir num trio elétrico e comemorar, quer dizer, ela era copiloto do avião que caiu. E aí está comemorando Comemorando o quê? Que o avião não pousou? Que quebrou? Meu Deus do céu, gente, olha, eu fiquei impressionado com a falta de noção. Vamos falar de segurança pública. O senhor acha que a capital federal é exemplo na segurança pública? É um mau exemplo. No nosso governo, nós fizemos 300 postos policiais, fizemos a lei que deu promoções e salário mais digno para a Polícia Civil, mantivemos a paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, a 12086 para a PM, para o Bombeiro, e Brasília tinha segurança. Eu moro aqui na 114 Sul. Esses dias um menino de 16 anos foi morto a facada na minha quadra do lado, às 6 horas da tarde, no centro de Brasília. Você não sabe o que está acontecendo na cidade de satélite. Segurança de Brasília foi por vinagre. Sabe por quê? Porque tem um deputado distrital que manda nos coronéis da PM. Tem outro distrital que manda no coronel dos bombeiros. E tem outro que manda no delegado de polícia. Acabou a hierarquia, acabou a disciplina, acabou o comando único, acabou tudo. Virou bagunça, virou politicagem. Acabou a segurança em Brasília. Vai ter que reescrever este capítulo. Além do desastre que foi o 8 de janeiro, né? Porque se a polícia tivesse agido corretamente, não tinha acontecido nada disso e muitas pessoas que estão aí pagando penas insuportáveis não estariam sofrendo tanto, né? Foi terrível tudo. Olha, a segurança, a gente recebe um fundo constitucional para fazer com que Brasília seja a cidade mais segura do Brasil. Olha o desastre que está, depredação de prédio público, morador de rua, crimes à luz do dia. Ó, gente, é impressionante que essas pessoas estejam tão agarradas ao poder e, apesar desse caos, queiram continuar. Cara de pau, né? O senhor falou agora há pouco sobre o metrô. Aonde é que o senhor acha que o metrô ainda pode chegar? O metrô pode chegar e tem que chegar em todas as cidades do Distrito Federal. Mas as prioridades são de Ceilândia até o Privé, Sol Nascente e Águas Lindas. Grande parte da população de Águas Lindas trabalha em Brasília. Sol Nascente, mesma coisa. A outra, Gama Santa Maria, para o entorno sul, se você pegar a 040, de manhã no sentido Brasília e à noite no sentido Lusiânia, ela está totalmente entupida. Só tem uma solução, veículo leve sobre trilho, metrô rápido, é isso. O VLT do aeroporto para W3 que eu deixei assinado, contratado, e
o governo que veio depois de mim conseguiu descontratar, né? Eu trouxe até o presidente da França, o Sarkozy, no dia 7 de janeiro de 2009, para assinar o contrato. Dinheiro no caixa. Eles conseguiram não fazer. E depois a quarta ponte, que eu acho que é uma obra mais complexa, mas igualmente importante, para você levar o metrô para Sobradinho, Planaltina, Itapuã, Paranoá, e também para a região do Jardim Botânico, Mangueiral e São Sebastião. O senhor passa por várias regiões administrativas. Na sua visão, qual a que mais precisa de um investimento pesado hoje? Olha, as cidades mais carentes são as que mais precisam de investimento. Primeiro, Santa Luzia, fica ali atrás da Estrutural. É uma população que está vivendo de forma miserável, crianças brincando no esgoto a céu aberto. É uma vergonha que a 15 minutos de carro do Palácio do Planalto você chegue numa situação tão calamitosa quanto é Santa Luzia. Depois, a 26 de setembro, precisa ter infraestrutura, ser urbanizado. O Sol Nascente precisa concluir a sua infraestrutura. A Ponte Alta, mesma coisa. Então, essas áreas que são mais carentes é que precisam mais da presença do governo no sentido de levar a infraestrutura. Tem uma coisa acontecendo em Brasília também, Braga, que a imprensa parece que não está assim, prestando atenção, é o tanto de criança que mora numa cidade e tem que estudar na outra. A coisa mais fundamental que o governo tem que fazer é que todas as crianças em idade escolar estudem em escolas nas cidades onde moram. Então você pega metade das crianças da Estrutural, sai de ônibus para estudar no Guará. Entendeu? Você está errado. Mais da metade das crianças do Arapuanga sai para estudar em Planaltina. Construir escolas onde estão as crianças que precisam delas é um dever de casa básico do governo. Como é que o senhor avalia o DF Legal hoje em Brasília? O DF Legal também foi politizado. Virou antro de corrupção, quem paga não é fiscalizado, aí derruba a casa que não precisava derrubar, não fiscaliza antes das casas serem construídas. Sinceramente, politizou tudo. Você quer resolver um problema do DF Legal? Liga pro Rony Neyman que ele resolve. É assim. Não dá, né? As pessoas não sabem dividir o que é politicagem do que é política pública. É isso. Está faltando isso em Brasília. Em outras palavras, está faltando vergonha na cara. Eu quero voltar aos fiscais para as administrações regionais, para responsabilizar o administrador. O administrador regional hoje é uma rainha da Inglaterra. Ele não faz nada. Ele não tem meios, não tem dinheiro. Os funcionários são tudo cabo eleitoral de deputado. Sabe, é uma vergonha. Eu quero que as administrações voltem a ser como era no governo Roriz e no meu governo. Administradores responsáveis, com estrutura, com dinheiro para fazer os serviços básicos na cidade, com equipamentos, com fiscalização. Se acontece coisa errada na cidade, a culpa é dele. Tem que ser responsável. É isso que a gente tem que fazer. Muita gente fala que o senhor é cria do Roriz, o senhor Joaquim Roriz. E a atual governadora também fala que veio da escola de Roriz. Como é que o senhor avalia isso? Olha, no meu caso, eu tenho muito orgulho. Quando o governador Roriz chegou em Brasília, em 88, eu já tinha sido secretário do governo Zé Aparecido, eu já tinha uma estrada, e ele me procurou para que eu pudesse contribuir com ele. E eu ajudei muito, eu tenho o DNA do Roriz na minha formação política. Eu acho que antes do Roriz eu era mais um técnico. Quem me deu esse verniz da política, eu aprendi demais com ele. Ele era um mestre. A atual governadora eu não acompanhei, ela tinha, assim, funções mais distantes, né? Então eu não acompanhei. Não me parece que ela tenha aprendido nada, não. Qual foi a sua obra que mais marcou? Olha, no imaginário das pessoas foi a EPTG. Porque em 15 meses a gente pegou a EPTG, que era 2 pistas de cada lado, cheio de eucalipto, né? Limpamos aquilo, fizemos 7 pistas de cada lado. Você imagina Brasília hoje sem a EPTG. Mas eu acho que são muitas outras obras. Por exemplo, o metrô da Ceilândia, o Hospital de Santa Maria, as 12 Vilas Olímpicas, o Bezerrão, o centro administrativo, que está lá igual um elefante branco, há 8 anos, não sei porquê. O estádio Mané Garrincha, que foi projetado no meu governo e construído em seguida. Os 300 postos policiais, os 60 campos de grama sintética, as 1000 salas de aula que fizemos em apenas 3 anos de governo. A gente fez 2.300 obras, Braga, numerada, uma a uma. Tinha conversa não, na placa tinha o número da obra, para você conferir.
Outra coisa, tinha dia para começar e dia para terminar. Não era nessas obras que se alongavam no tempo, reajuste, essa confusão, não. As coisas eram para valer mesmo. Como é que o senhor responde os haters? Não, eu acho que toda crítica tem que ser respeitada. E eu acho que existem críticas que são construtivas, que merecem uma análise e, eventualmente, até muda a sua maneira de pensar ou de agir. E há críticas que são vazias. Mas todas elas eu recebo com elegância, com respeito. E eu procuro sempre o diálogo. Eu acho que esse momento que a gente vive no mundo e no Brasil, muito sectário, a direita não conversa com a esquerda, um não presta, outro não sei o quê, isso não é bom. Eu não gosto de construir muros, eu gosto de construir pontes. O meu diálogo é aberto com todo mundo. Você pega os pré-candidatos, você disse que entrevistou vários aqui, né? Pode perguntar a eles, eu converso com todos. Porque uma coisa é você ter um projeto para Brasília um pouco diferente. Outra coisa é ser inimigo da pessoa, não precisa. Eu converso com o Kiko Caputo, eu converso com a Paula Belmonte, com o Isalci, com o Leandro Graz, com o Ricardo Capelli, com a governadora Celina, se ela quiser conversar, com o Ibaré. Eu converso com todo mundo. Vocês se encontraram recentemente em Planaltina, que deu até um bafafá. Vocês se falaram? Não, eu não consegui cumprimentá-la, porque ela estava tão cheia de segurança que era impossível chegar perto dela. Eu estava só no meio do fogo. Eu não consegui cumprimentá-la. Eu acho que ninguém conseguiu. Tinha uma barreira tão grande de segurança. Esse é um problema. O governante vai para uma manifestação pública, cheio de cara e crachá, funcionário do governo, e cheio de segurança, o povo não chega perto. Quem perde com isso é o governante, porque ele não ouve as pessoas. E quem não ouve, não sabe o que está acontecendo na cidade. Eu gosto de ir para a cidade, sabe como? Dirigindo meu carro, sozinho. Igual eu cheguei aqui. Sozinho. Aí você ouve as pessoas, você conversa. As pessoas te falam o que está errado, o que você tem que consertar. Sabe? O poder é muito perigoso. Porque o poder pode encastelar as pessoas. E eles achar que estão abafando. Porque o que não falta no poder é puxa-saco. E puxa-saco é um trem bom. Não vou dizer que eu não gosto, não. De vez em quando é bom. O cara puxa só. Você acha que você está bonita. Tem hora que eu me acho parecido com o Brad Pitt. Todo mundo acha que eu estou bonito. Mas isso é de faz de conta. Isso é falso. Sabe? Você, para governar, tem que ter coragem de botar a cara. Eu, quando era governador, quantas vezes eu pegava o carro de madrugada e ia para o pronto-socorro do hospital? Quantas vezes eu, sem avisar ninguém, descia numa obra para ver o que estava acontecendo? É por isso que as coisas andavam. Aquele velho ditado. De surpresa. O boi só engorda com o olho do dono. Você, para governar, tem que ter vontade, tem que ter tesão. Senão não funciona. Você governar do palácio, de gabinete, cheio de puxa-saco, daqui a pouco você descola da realidade. Você imagina, pegar um exemplo que você citou antes, a governadora ir para o trio elétrico para comemorar o desastre do BRB. O que é isso? Defasagem da realidade. É uma dicotomia. O mundo dela, que é o mundo da publicidade, você pega a publicidade do governo, tá uma beleza, né? O governo que sai na televisão, da publicidade oficial, poxa, até eu queria morar naquela cidade. Uma beleza. Vai na cidade real, vê como é que estão as coisas. Vê se tem saúde. Vai nas escolas depredadas. Mais professor temporário do que professor concursado. Conversa com os policiais, vê se eles estão felizes. É isso. Quer dizer, as pessoas, o governante que não anda e que não ouve, ele fica perdido. Sabe? Ele é... Daqui a pouco ele vai olhar no espelho e falar assim, que rei sou eu, né? É isso. O senhor falou sobre os policiais. A categoria, o senhor acha que é valorizada? Não, eu acho que na média, sim. Desde que fizemos a 12086 para a Polícia Civil e fizemos a paridade com a Polícia... Desculpa, a 12086 para a Polícia Militar e para os bombeiros. E fizemos a paridade com a Polícia Federal, os policiais passaram a ser valorizados. No meu governo, eu passei, inclusive, a exigir curso universitário para entrar na PM Bombeiro. Aqueles que não tinham curso universitário, eu paguei o curso universitário na Universidade Católica. A gente melhorou muito a autoestima e o preparo dos policiais de Brasília. Nós temos hoje a melhor polícia do Brasil. Problema, a política está lá no meio, acabando com a disciplina e com a hierarquia. Se você voltar para a polícia normal, que sempre foi no Brasil, que sempre teve em Brasília, uma polícia hierarquizada, você não tem dúvida que nós vamos ter a melhor polícia do Brasil. Só acho que o DF ainda pede muito
da economia para movimentar o Distrito Federal? Não, eu acho assim, nós temos uma receita aí da ordem de 24 bilhões do Fundo Constitucional e de 45 bi de receitas próprias. Nelas, incluído o Fundo de Participação de Estados e Municípios, que é dinheiro da União que é repassado. A nossa economia poderia ser mais aquecida. Há duas coisas a serem feitas, na minha opinião. Primeiro, investimentos para a área de tecnologia. Brasília tem uma vocação natural para o desenvolvimento tecnológico. Esse biotique que fizeram não aconteceu nada, virou um cabide de emprego, salários altíssimos, mas não fizeram uma pilha lá. Então, investir nisso me parece fundamental. Uma outra vertente, você pode investir também em turismo. Você pega hotéis em Brasília no fim de semana, estão vazios. Você pode investir mais no esporte. São áreas não poluentes que geram emprego. Por outro lado, você tem incentivo fiscal, principalmente para esses super atacadistas, que não se justificam. São mais de 13 bilhões de perda de receita. Então você pega esses grandes atacadistas hoje, eles vendem mais barato o arroz e feijão que o armazém da esquina. E o armazém da esquina está quebrando. Por quê? Porque o armazém da esquina paga imposto e o atacadista não paga. Isso terá que ser revisto. José Roberto Arruda assumiu o governo hoje. Qual a sua primeira atuação? Primeiro é cortar gastos. Acabar com politicagem, diminuir de 35 para 16 secretarias de Estado, mudar o governo inteiro lá para o Centrado, entregar esses prédios chiques que estão alugados no centro de Brasília, entregar carro alugado, cortar a despesa pela raiz. Pra você voltar a ter dinheiro em caixa. Primeira coisa é botar as contas em dia. Mas no mesmo dia, que não dá para esperar, tem que cuidar dos hospitais, das UPAs, porque a doença não espera. Gente, eu tenho encontrado gente na rua com 2, 3 anos na fila de cirurgia. Pessoas sofrendo. E não é cirurgia, é a senhora que tem que tirar o útero, que está com endometriose, não consegue a operação. A pessoa que está com a perna quebrada há 6 meses não consegue operar. Sabe? Doentes com câncer que não conseguem estipar o tumor. Gente, é muito. De cada 100 pessoas em Brasília, 67 não tem plano de saúde. E esses que não têm plano de saúde estão sofrendo muito. Está um caos os hospitais de Brasília. O que o senhor diria para as pessoas que ainda estão em dúvidas? Será que o Arruda aprendeu? Eu acho que, olha, não tem jeito de passar pela vida sem aprender. E também não tem jeito de passar pela vida sem errar. Vou te dar um exemplo. Nós estamos em época da Copa do Mundo. Eu acho que o Zico foi o melhor jogador de futebol da história do Brasil depois do Pelé. Tem o Pelé, o Garrincha, talvez, depois é o Zico. Maior artilheiro do Maracanã, 360 gols, campeão mundial pelo Flamengo. O cara é um craque. Você acha que seria justo, Braga, você, que é da publicidade, fazer um documentário sobre a vida do Zico e mostrar apenas aquele pênalti que ele perdeu na Copa de 86? Acho que não, né? Não é justo fazer um documentário sobre minha vida e querer mostrar só o pênalti que eu perdi. Eu perdi um pênalti. Eu não precisava ter recebido aqueles 20 mil reais daquele malandro. Aí, embora eu tenha recebido e declarado no TRE, não fiz nada de errado. O senhor caiu numa cilada? Caí numa cilada, claro. Depois ele mostrava o vídeo como se fosse uma propina que eu tivesse recebido como governador. As perícias mostraram que o vídeo era falso, que era de 2 anos antes de eu ser governador, que o dinheiro estava registrado no TRE. Mas vai provar para as pessoas que focinho de porco não é tomada. Já estava tudo estampado? Já estava tudo estampado, né? Um desastre. Agora, tudo bem, vamos reconhecer, eu errei. Eu devia ter sido mais cuidadoso. Ok, o Zico também errou, ele perdeu um pênalti na Copa. Mas e o resto da carreira dele? E os outros gols que eu fiz? Eu inventei o metrô, fiz a primeira parte do metrô como secretário de obras do Roriz, fiz a segunda parte como governador. Fui eu que inventei Águas Claras, e que construí. Fui eu que fiz o Noroeste, fui eu que fiz o Mangueiral, fui eu que fiz EPTG. Será que isso não vale nada? Será que só vão ver o pênalti que eu perdi? Por isso que eu quero voltar, Braga. Porque eu quero enfrentar essa discussão. Porque as pessoas mais jovens... no Brasil, tem uma visão de olhar as pessoas pelo seu pior momento. Eu acho que tem que olhar pelo conjunto da obra, não é não? Eu tenho uma obra, eu tenho 50 anos de serviços prestados a essa cidade. E outra coisa, tenho vida simples, fui vasculhado de cabeça para baixo, não acharam nada errado na minha vida não, viu?
Nem uma vaca, nem um cavalo, nem uma casa na praia. Moro no mesmo apartamento que eu morava há 33 anos atrás. Assim, tem nada errado, não. Quando o senhor fala... Vivo do meu salário de aposentado. Quando o senhor fala que foi vasculhado de cabeça para baixo, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que nunca ninguém foi tão investigado quanto eu. Se eu tivesse qualquer coisa errada na minha vida, estava frito, prisão perpétua. Tentaram tudo para achar alguma coisa errada. Diziam que eu tinha uma pousada em Pirinópolis. Eu nunca fui nessa pousada. Diziam que eu tinha uma fazenda em Água Fria. Eu nunca fui em Água Fria. Chega a ser ridículo. Então inventaram um mundaréu de coisa e é como se eu fosse culpado. Agora, eu tenho um salvo-conduto. Polícia Federal, Ministério Público, me vasculharam, me investigaram. O que achou de errado? Nem um pinico. Né? Graças a Deus, tenho vida limpa, tenho consciência tranquila. E é por isso, Braga, que eu posso estar aqui. Se eu tivesse rabo preso, eu ia ficar escondidinho embaixo da cama. Eu estou aqui porque eu tenho vida limpa e porque eu sei que eu posso contribuir muito com Brasília. Aliás, eu olho para o passado com orgulho de tudo que eu fiz, mas eu olho para o futuro com preocupação, mas com esperança. Preocupação por causa do caos que Brasília está vivendo. Mas esperança, você sabe por causa de quê? Porque Brasília tem um ótimo orçamento. Se a gente retomar a gestão séria no governo, nós vamos dar conta de fazer Brasília ser a melhor qualidade de vida do Brasil. A gente não pode perder a esperança. Recentemente saiu num portal aí que a atual governadora jogou uma indireta para o senhor, que o senhor teria que devolver algo para os cofres públicos. O que significa isso? Ela devia estar dando uma entrevista olhando para o espelho, isso acontece muito. Ela deve ter visto a Operação Drácon, né? 30 milhões desviados da saúde. Deve ser isso, ela deve estar pensando no dinheiro que ela foi acusada de desviar da saúde. Porque eu fui vasculhado de quanto é jeito, não encontraram nada de errado. Agora, eu também sou contra que a atual governadora, Celina, seja julgada agora por essa operação e seja proibida de disputar a eleição. Por quê? Ficaram 12 anos com essa ação lá. Não condenaram ainda, então deixa ela disputar a eleição. E eu acho que ela também devia parar de procurar desembargador e sei lá quem mais, para me tentar tirar no tapetão. Deixa eu disputar a eleição. Quando o senhor fala tirar no tapetão, o que significa isso? Significa como fizeram nas eleições passadas. Mas falaram isso? Uai, não fizeram, não é que falaram. O Gustavo Rocha espalhou para todo mundo. Que foi ele que conseguiu, pelas amizades que ele tem, me deixar inelegível na eleição passada. Isso não é segredo para ninguém. Brasília inteira sabe disso. Agora, vamos todo mundo disputar a eleição? Sabe quem vai ganhar? Quem tiver mais voto. O senhor está pronto? Prontinho, para ganhar, para perder, para empatar, não tem problema nenhum. Estou com a cara a tapa. Agora, que a população de Brasília tem o livre direito de fazer as suas escolhas. Vai olhar a minha vida, vai ver o pênalti que eu perdi, vai ver um monte de obra que eu fiz, vai fazer o saldo, vai escolher. Vai olhar a governadora, mesma coisa. Quebrou o BRB, SEB, vai lá. Vai olhar todo mundo, vai olhar os projetos. Vamos discutir o futuro da cidade. Você não acha que o Leandro Graz tem direito de apresentar o projeto que ele tem para a cidade? O Capelli a mesma coisa, o Kiko a mesma coisa, a Paula Belmonte, todos têm direito. Apresenta o seu projeto para a cidade. E deixa que eu apresente o meu também. E deixa que a população julgue, porque esse é o julgamento mais difícil e mais completo que existe. Cada cidadão olhar os candidatos e dizer, olha, eu prefiro este aqui. Sabendo que ninguém é perfeito, mas ninguém é totalmente errado também, não vou aqui crucificar meus adversários. Acho que todo mundo tem qualidades e defeitos, como todo ser humano, mas deixa que a população escolha. Essa doença que o Ibanez e a Celina têm, auxiliados pelo Gustavo Rocha, de tentar me tirar no tapetão, coitado, eles não devem dormir de noite, devem acordar de madrugada, o que é que eu tenho que fazer para tirar o Arruda? Para com isso, eu não sou assombração, não. Deixa eu disputar a eleição, gente. Aceita que dói menos. Nas suas redes sociais, essa semana que passou, o senhor soltou uma publi de copia e cola. O que o senhor quis dizer com isso? Ué, eu quis dizer que tudo que eu falo, ela corre atrás para tentar fazer. Eu critiquei o viaduto que não termina nunca no Eixão, foram lá, arrancaram os tapumes rapidão, vamos entregar o viaduto, embora a obra não esteja pronta. Eu critiquei o Centro Pop na 902. No outro dia anunciaram que vão tirar, mas não tiraram ainda. Eu falei que faz 16 anos que não fazem metrô.
Agora estão anunciando uma licitação aí que sabe lá Deus quando vai ficar pronto. Eu falei que tinha que ocupar o Centrade. Aí já falaram, vamos mudar 400... Bom, pelo menos eu já estou dando uma contribuição para Brasília, né? Eu dou as ideias, ela copia, pelo menos começa, facilita o meu serviço quando eu chegar lá. Qual foi o maior erro de José Roberto Arruda no governo? Foi de ingenuidade, né? De aceitar ter no meu governo pessoas que já estava escrito na testa, que era gente que não prestava, que tinham vindo de governos anteriores, já tinham problemas. Eu acho que o maior erro foi da ingenuidade. Eu acho que esse é um cuidado que eu tenho que ter daqui para frente. Escolher pessoas que estejam, assim, ilibadas, né? Que não tenham outro interesse que não seja o interesse público. Esse foi o meu maior erro. Qual foi o maior acerto do governador José Roberto Arruda? Ter coragem de trabalhar. Trabalhei feito condenado, não tive sábado, domingo, nunca tirei férias. Fiz 2.300 obras em 3 anos de governo. Eu tenho um monte de defeito, Braga, mas preguiçoso eu não sou. Sabe quantas vezes eu saí no meu governo para almoçar num restaurante, tomar vinho e dormir de tarde? Nunca. Nunca. Sabe qual sábado e domingo que eu descansei? Nenhum. Falei, gente, Deus me deu a oportunidade de ser governador da capital do país, deixa eu fazer o meu melhor. É o que eu tentava. Por isso que eu tinha 80% de aprovação, né, quando me derrubaram. Por que o senhor quer voltar? Primeiro, por 2 razões básicas. A primeira, porque Brasília vive um mau momento e eu sei que toda essa minha experiência de vida pode ajudar a resgatar Brasília. Não é eu sozinho, é um conjunto de pessoas que eu, neste momento, estou liderando, que podem juntas fazer um projeto bom para Brasília. Tá. A segunda razão, em função do que eu já te falei, eu perdi um pênalti, mas eu quero ser julgado pelo conjunto da obra. Eu quero voltar e concluir a minha missão por Brasília, fazer o melhor governo que eu puder, de tal maneira que, quando eu for embora e fizer o documentário da minha vida, vai ter mais coisa boa do que coisa ruim. O senhor continua falando que tem uma missão. Qual o legado que o senhor quer deixar na política? Se eu tiver que deixar um legado, eu queria deixar todas as escolas públicas de Brasília em educação integral. Eu fiz 200 no meu governo. Aquela que a criança chegava às 7 da manhã, tinha um café, estudava português, matemática, lanche, na hora do almoço almoçava na escola, no contraturno tinha inglês, tinha esporte, tinha reforço escolar, 5 horas da tarde um novo lanche, ia para casa. Isso muda a vida das crianças, isso muda a vida das famílias. É isso que cria um novo futuro no Brasil. Eu deixei 200 escolas, hoje são 30 e poucas só. Eu quero fazer todas as escolas de educação integral. Aí sim, meu amigo. Esse é um legado pro resto da vida. Porque aí o mundo muda. O que muda o mundo é a educação de qualidade. Eu tenho que botar as contas em dia, eu tenho que resolver a saúde, eu tenho que fazer metrô, mas isso é para agora. Para o futuro, é a educação. Um arrependimento. Ter composto politicamente com quem eu não devia ter composto. Um orgulho. Ter feito um ótimo governo para Brasília, ter sido líder do governo Fernando Henrique no Senado, um período de grandes transformações. E meus 6 filhos nascerem em Brasília são um grande orgulho para mim também. Como o senhor define Brasília? Brasília é a capital da esperança. Desculpe eu copiar aqui a frase do André Morro. Brasília reinventou o conceito de cidade. Brasília é a cidade mais linda, mais moderna do mundo e tem que ser preservada assim. Joaquim Roriz, em uma palavra. Um mestre. Governador, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Braga. O senhor ter aceitado aí o nosso convite. Muito obrigado. E saiba que nós estamos sempre aqui à sua disposição. Muito obrigado. Gostei muito desse bate-papo com você. Muito obrigado por me deixar soltar o verbo aqui, falar as coisas que estavam engasgadas. Sem filtro, sem censura. Estava engasgado na minha garganta. E para quem não sabe, esse cenário aqui atrás da gente é o famoso laguinho da 308 Sul, a quadra modelo de Brasília, projeto do grande Lúcio Costa e com os prédios de Oscar Niemeyer, né? É o grande legado que a nossa geração tem que preservar para o futuro. Essa área aqui é belíssima. Como ele mesmo disse, foi um papo sem filtro, sem censura, que nós tivemos aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido e nos encontramos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.